Estou agradecendo a Deus aqui nessa manhã de 28, essa tarde de 28 de novembro, aqui na Superintendência do IBAMA, diante do Dr. Deodato Ramalho, prestando conta do nosso trabalho enquanto Associação de Idosos de Santa Edvige, nesse ano de 2023, e buscando o apoio do superintendente, que já teve por lá 2 oportunidades de conhecer nossa realidade, para que a gente possa fazer constante esse nosso trabalho de educação ambiental. Superintendente, por gentileza. Olha, Braga, eu queria dizer da satisfação de mais uma vez receber aqui no IBAMA. Já é a segunda vez que você vem aqui, aliás, a terceira vez que você vem aqui, e eu já fui 2 vezes a Iguatu, né, acompanhando esse trabalho fantástico que você com a comunidade lá realiza, e o seu filho, para despertar, né, a sociedade do centro-sul do estado do Ceará, especialmente do Iguatu, mas na verdade do estado do Ceará, para a importância do cuidado que cada um de nós devemos ter com a natureza e especificamente ali com o rio Jaguaribe, que naquele percurso ali que passa pelo Iguatu, eu tive a oportunidade, nas 2 oportunidades que tive de estar lá com vocês, de constatar a degradação, né, ambiental que tem ali no rio Jaguaribe. O rio Jaguaribe é um dos mananciais mais importantes do nosso estado do Ceará, um rio culturalmente que marca toda a vida, toda aquela região do centro-sul do estado do Ceará, e reafirmo, né, como já disse nos 2 encontros que tive com vocês, nosso compromisso aqui, na medida das nossas possibilidades e das nossas competências do IBAMA, de estar presente tanto do ponto de vista de fiscalização, mas também sob o ponto de vista de educação ambiental, né? Nos apropriando e nos beneficiando, inclusive, desse trabalho extraordinário, Braga, que você faz ali, que deve ser aplaudido por toda a comunidade de Iguatu, e eu diria não só a comunidade de Iguatu, tem que ser aplaudido por todo o estado do Ceará e pelo Brasil, porque muitas vezes a gente fala muito na preservação, na conservação, na defesa da Amazônia, é fundamental que todos tenhamos essa preocupação, mas também nós precisamos olhar aqui para o nosso próprio umbigo, na nossa caatinga, né, que está aí constantemente sendo atacada, né, destruída, e para os nossos rios. Os rios são a maior fonte de riqueza. Toda cidade nossa, do interior de toda cidade, no mundo inteiro, ela se constrói, ela se edifica ali ao lado de um rio, né? E ali no Iguatu não é diferente, no centro-sul, enfim, toda aquela região. Daí a importância desse trabalho. Eu queria dizer para você que a gente recebi agora das suas mãos esse balanço do que foi feito no ano de 2023, e que foi muita coisa, principalmente conhecendo, como a gente conhece, as dificuldades, a falta de apoio que vocês trabalham, e eu quero aqui reafirmar que no próximo ano de 2024 nós estamos com uma expectativa muito boa, de possibilidade de fazer um trabalho mais intenso na área da educação ambiental, e nós vamos certamente procurar vocês lá no Iguatu para nos ajudar nisso, e que a gente possa também estar, né, institucionalmente contribuindo para estimular que outros agentes sociais, né, outras comunidades possam ter esse mesmo nível de comprometimento que vocês têm com a preservação e a defesa do meio ambiente. Eu penso que eu tenho... Pois não, uma coisa que eu acho de muita importância é o envolvimento da juventude, tanto que eu já levei milhares de jovens lá. E um deles, o primeiro deles, foi meu filho, José Corrêa Braga, hoje delegado da juventude a nível de estado, que vai a Brasília, agora em dezembro, defendendo essas questões de natureza ambiental, na defesa do nosso rio, porque essa questão de rio é em todo o Brasil, todos eles sofrem essa miséria, esse maltrato de todos nós enquanto ser humano. Eu queria que desse a oportunidade de fazer alguma pergunta ao senhor. Claro, o seu braço direito, esquerdo e a cabeça também, né, o Corrêa, que eu tenho acompanhado o seu trabalho, e queria dizer que você é fonte de inspiração para a juventude se engajar nisso. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria dizer que me foi muito caro a nomeação do senhor Deodato Ramalho, superintendente do banco, e eu fiquei muito curioso quando, assim que ele foi nomeado,
ele ligou para o meu pai e ressaltou a sua preocupação com o Rio Jaguaribe, porque sempre foi para mim algo fixo de que, embora a problemática do Rio fosse de fato emergencial, eu nunca via nenhuma autoridade se voltando de fato para aquilo. E hoje eu consigo ver que o superintendente ele está de fato engranado conosco, nesse braço forte, e a gente, com esse trabalho, unidos, podemos fazer com que o nosso rio volte a ser o que foi há 100 anos atrás, 200 anos, no tempo dos nossos avós, em que ele era de fato fonte não só de beleza, de turismo, mas de riqueza para as populações que viviam em seu entorno, seja da pesca ou de que for. Então, superintendente Leodato Maia, eu queria principalmente lhe agradecer por isso, apertar sua mão e dizer que estamos fortes nessa mesma conduta. Eu quero aproveitar, Braga, correr aqui, eu já partilhei muito esse pensamento com vocês dois, né? Inclusive naquele primeiro encontro que a gente teve lá na universidade, logo após a minha posse como superintendente do IBAMA, e eu tenho feito um apelo muito grande aos prefeitos do estado do Ceará. Inclusive tive a oportunidade aqui no dia 26 de setembro, fiz uma reunião aqui no IBAMA, onde estavam aqui as representações dos 183 municípios do interior do Ceará. Eu digo que estava o estado todo, porque também tinha a representação de Fortaleza, porque a gente tinha os superintendentes desses consórcios entre municípios, inclusive o superintendente do consórcio aqui da região metropolitana. Portanto, estava aqui nesse encontro os 184 municípios do estado do Ceará. E essa reunião foi, inclusive, no sentido de estimular e de sensibilizar, né, as administrações municipais para que elas possam se engajar mais, especialmente nessa questão de dotar os nossos produtores rurais das condições para que eles possam, né, se legalizarem do ponto de vista da exploração das suas propriedades. E aí está incluído queimadas, está incluído as brocas, está incluído o modo correto de plantar, está incluído a preservação dos nossos mananciais de água, os rios, os riachos, açudes, as áreas de preservação, né, ao redor desses mananciais, tanto dos rios quanto dos açudes, porque a questão de açude, né, por exemplo, tem muita gente que pensa que o açude está dentro da sua propriedade privada e ele pode, né, fazer o que quiser. Não, não é assim. Agora, é claro que nós precisamos chegar para esses produtores rurais também com informação e com ajuda. Porque é verdadeiramente impossível que a gente exija, por exemplo, de um produtor rural, principalmente o pequeno, que ele, sem a ajuda necessária do poder público, ele possa se legalizar perante os órgãos ambientais. É quase impossível, porque tem uma burocracia, tem um cadastramento que é feito por internet, tem que ter um projeto técnico feito por engenheiro florestal. Então nós temos aqui arregaçar as mangas, tanto os órgãos federais, no caso aqui o IBAMA, naquilo que sou de competência, daquilo que tiver ao nosso alcance fazer, como principalmente os municípios, que é onde se dá a atividade da produção rural. E nesse sentido, viu, Braga, nós estamos, né, prevendo para o próximo ano um amplo trabalho na área da educação ambiental aqui do IBAMA, envolvendo o Instituto, com o apoio do Instituto Federal de Educação, estamos tratando disso, e claro, vamos buscar as entidades, os sindicatos, as prefeituras, para que a gente possa fazer um grande esforço para dar um salto de qualidade nesse sentido. Muito obrigado. Quero agradecer o apoio de vocês e dizer que foi uma das primeiras experiências como superintendente do IBAMA que eu conheci, que me trouxe o mais forte impacto, do ponto de vista de como, da gente perceber que quando a comunidade se envolve, as coisas podem acontecer. Eu sou testemunha da luta de vocês ali no Iguatu, com todas as dificuldades do mundo e com todas as incompreensões do mundo, com toda a falta de apoio, você ainda consegue fazer tudo aquilo e que está retratado aqui com prova documental, né? E eu próprio sou testemunho de muitos desses momentos aqui, porque estive lá com vocês. A vida, meu filho, é luta renhida. Viver é lutar. É luta renhida, que aos fracos abate, aos fortes e aos bravos só pode exaltar. Obrigado. Obrigado. Parabéns.